Eu sou a professora Lúcia, a gente já se conhece, né? De um outro módulo que nós trabalhamos juntas, né? Que foi a Introdução à Neuropsicopedagogia. E eu estou gravando novamente esse vídeo por conta que a gravação do vídeo durante a aula não ficou, o som não ficou de boa qualidade, tá? Então eu estou gravando novamente para que vocês tenham acesso, né, à aula, principalmente as meninas que por os motivos aí particulares não tiveram como assisti-la, tá? Eu fiz essa primeira chamada para exibir a minha imagem e lembrar, né, da carinha. E agora eu vou fechar essa imagem para que a gente possa continuar com a aula, tudo bem? Bom, por incrível que pareça, né, quando a gente começa a gravar que acontecem os ruídos, né, os barulhos, né, mas vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é sobre neurociências aplicada à educação, né? Então, nós iniciamos no dia, né, o início da nossa aula foi falando um pouquinho, né, e retomando algumas coisas sobre a aula anterior do ano passado, né, que foi sobre a introdução à neuropsicopedagogia, né, e eu comentei um pouquinho sobre as neurociências. Então, esse módulo vai tratar principalmente, né, vai tratar aí especificamente, aliás, da neurociências, né, e como essa neurociências ela pode ser aplicada à educação. Inicio com uma frase de Benjamin Franklin, né, que ele diz o seguinte: diga-me e eu esqueço, ensina-me e eu lembro, envolva-me e eu aprendo. Então a gente vai ver o quanto esse envolvimento ele é crucial para a aprendizagem de todos os seres vivos, seres humanos no caso, né? Quanto esse envolva ele está ligado à aprendizagem, tá bom? O primeiro, né, que é uma dinâmica que a gente trabalhou, né, que é a dinâmica da carruagem. Eu sugiro que vocês façam num dia de reunião que vocês tenham aí, não precisa ser especificamente na área da educação, né, que aqui cada um assume um personagem, né, pode até repetir os personagens, não tem problema algum, e quando na leitura da mensagem, né, dessa história, for dito os personagens, essa pessoa levanta-se do local onde ela está sentada, bate uma palma, né, e senta. Quando for dito carruagem, todos, né, todos os presentes levantam, batem 2 palmas e sentam, tá? Então, nós fizemos essa dinâmica, e essa dinâmica é importante porque ela faz com que aguçemos o nosso sistema nervoso e também o que a gente chama de quebra-gelo, né? Para tirar um pouquinho a atenção de do que a gente vai ter que aprender, das expectativas, enfim, ajuda bastante, tá bom? Então, eu sugiro essa dinâmica aí que vocês façam, né? Que vocês pratiquem, tá? Eu vou ler a história para vocês, né? Essa história, ela diz muito quanto é importante o trabalho em equipe, tá bom? Então, é a seguinte história. A viagem estava atrasada porque o cocheiro estava consertando a roda dianteira da carruagem. O atraso o deixava cada vez mais irritado, e o passageiro magro andava de um lado para o outro enquanto a passageira acalmava o menininho chorão. Quando a carruagem ficou pronta,
o velho cocheiro apressou-se em fechar a porta e tirar o capim do cavalo, para iniciar a viagem da carruagem. O passageiro magro acalmou-se e até sorriu para o menininho chorão, que, agora todo feliz, fazia ranger com os seus pulos as molas do banco da carruagem. A carruagem iniciou a viagem puxado pelo cavalo, enquanto a passageira sorria para o passageiro magro. Mas, de repente, o cavalo tropeçou, o banco inclinou, a porta se abriu e o cavalo se assustou, obrigando a carruagem a parar para consertar a mola do assento e a roda que havia se soltado novamente da carruagem. Então, todas essas palavras em negritos é a participação dos personagens e de todos que fazem parte do grupo. Então, é bem interessante, bem legal essa dinâmica, tá? Aí iniciamos um processo de reflexão, né? Eu coloquei uma imagem que tem inúmeras portas, né? Aí eu faço o seguinte questionamento para vocês. O que será que essas portas têm a ver com neurociências aplicada à educação? Né? E aí pensem um pouquinho sobre essa pergunta, né? Qual porta você escolheria? Você entraria nessas portas? Ou você ficaria em dúvida? Ou você não entraria? Né? Então, reflitam um pouquinho sobre isso, né? Você já teve algumas portas para você entrar? Você entrou? Você aceitou entrar e verificou o que tinha dentro dessa porta? Então, aí reflitam também, é bem interessante, tá? E para contemplar um pouquinho essa reflexão, eu trouxe um texto que é bem conhecido de todos nós, que se chama Portas do Isamitiba. Então, eu vou ler para vocês. Se você encontrar uma porta à sua frente, você pode abri-la ou não. Se você abrir a porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Para entrar, você vai ter que vencer a dúvida, o titubeio ou o medo, né? Muitas vezes a gente tem medo de abrir essa porta, né? Se você venceu, você dá um grande passo. Nesta sala vive-se, mas também tem um preço. São inúmeras outras portas que você descobre. O grande segredo é saber quando e qual a porta que deve ser aberta. A vida não é rigorosa. Ela propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em acertos quando eles se aprendem. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes não, eu diria que nós, né, fomos educados, né, vivenciamos que o erro é algo dentro da nossa cultura, né, que no Brasil o erro é algo que não deve acontecer, né, o erro principalmente, né, é encarado como algo ruim, né, algo que tem um aspecto de sujeira, algo que acaba aqui deixando a gente mal quando acontece. Mas precisamos mudar um pouquinho essa visão, porque o erro nos leva à aprendizagem, porque nós vamos pesquisar o caminho certo, a forma correta ou a forma melhor para se fazer algo, ou estudar, né, ou falar mesmo, né? Então, não tenho medo desse erro, né? A gente precisa desconstruir algumas coisas que foram nos impostas, foram construídas também ao longo da nossa história, da nossa vivência. Então, assim, o Samitiba diz ainda, né? Não existe a segurança do acerto eterno. Você não vai acertar eternamente, né, gente? A vida é humilde. Se a vida já comprovou o que é ruim, para que repeti-lo? A humildade
dá a sabedoria de aprender e crescer também com os erros alheios, né? Quando a gente vê que uma pessoa, né, fez algo que pensávamos talvez em fazer, mas deu alguma coisa, né, errada, a gente acaba aprendendo com esse erro também. Então a gente evita a forma como foi realizado e pesquisamos uma outra maneira de fazer, né? Então ele diz assim: a vida é generosa. A cada sala em que se vive, descobre-se outras tantas portas. A vida enriquece a quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece oportunidades, oferece afortunadas portas. Mas a vida pode ser também dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, você terá sempre essa mesma porta pela frente. É a repetição perante a criação. É a monotonia monocromática perante o arco-íris. É a estagnação da vida. Ele diz ainda que para a vida as portas são os obstáculos, mas diferentes passagens. Então, né, para a nossa vida, as portas elas não são encaradas como obstáculos, né? Mas diferentes passagens, tá? E aí eu quis recebê-las, né, com essas flores, né, representando aí vocês, a vida de vocês, né? A flor, ela tem várias características aí, né, de fazer com que as sementes se proliferem, para que se crie as sementes, né, e enfim. Então, que vocês aí aprendam, né, cresçam, se fortaleçam, deixem suas sementes aí em outras pessoas, tá? Que vocês tenham aí um belo aprendizado. E aí eu vou passar esse vídeo, né, que no sábado, nós tivemos um pequeno transtorno aqui na hora de colocar o vídeo, tá? Vamos prestar atenção. Mamãe, deixa. Lembre de mim. Então a gente está vendo aí o poder da memória, né? É sobre essa memória que a gente vai estudar um pouquinho mais hoje, né? De uma forma mais aprofundada, né? E entender como que isso acontece, né? Como que ocorre esse processo de aprendizagem, né? Uma senhora que ela estava ali, não tinha mais as lembranças, né? Quando a gente conversava com ela, não tinha mais as lembranças e com a música, né? O quanto que essa música foi importante e gerou uma memória, né, permanente nela, tanto que quando se ouviu, né, novamente, ela teve as lembranças, ela começou a retomar, né, a família que ela fazia parte, as pessoas com quem ela se relacionava. Então, assim, a memória é de extrema importância no processo de aprendizagem, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho isso, tá? Então, sempre ocorre aprendizagem, sempre vai ocorrer a aprendizagem. No entanto, ela só cria raízes, que ela só realmente leva o aprender, né? De fato, é como disse ali no início, né?
o envolvimento. Então, ela só vai criar essa raiz por meio desse envolvimento no momento em que se transforma numa memória. E essa memória que a gente está se falando não é a memória de curto prazo, aquela memória que a gente não lembra depois, é a memória basal, é a memória a longo prazo, tá? E aí a gente traz aí um pouquinho sobre alguns conhecimentos, né, da neurociências, tá? Eu vou partir, né, inicialmente dos conceitos, né, como que ela é compreendida, né? Nós temos três fragmentos comentando sobre a questão da neurociências, né? Lá, a Unesco, em 1995, ela defende, ela se refere, né, a neurociências como uma disciplina que vai envolver tanto a biologia do sistema nervoso. Quando eu falo biologia do sistema nervoso, biologia quer dizer a vida do sistema nervoso. O que compõe a vida? As células, o seu funcionamento, a sua alimentação, tudo, né? Então, como que funciona, como que ela realiza como que o sistema nervoso ele age em nosso corpo, então, em todos os sentidos, tá? Como as ciências humanas, sociais e também as exatas, que em conjunto, né, todas essas áreas em conjunto, representam uma possibilidade de estar contribuindo para o bem-estar do humano, né? Vai trazer o quê? Melhorias na qualidade de vida, né? Em todo o seu ciclo vital, né? Então, quem faz essa citação é o Benarós, 2010, né? Se referindo à Unesco quando foi feita uma pesquisa, né? Para Lente, né, 2001, o termo mais apropriado é neurociência, é neurociências no plural, né? Por quê? Para designar, né, aí o conhecimento, né, das diversas áreas, né, das diversas áreas que a compõem. Então, ela é tida hoje, né, como um ramo do conhecimento, que é um fragmento, né, uma parte desse conhecimento, mas esse conhecimento ele não se faz sozinho, ele faz por diversas áreas, como a neurologia, psicologia, biologia, medicina nuclear, tendo como ponto comum o estudo do sistema nervoso. Então, ela nesse sentido, por envolver tantas áreas do conhecimento, ela é considerada multidisciplinar, né? E aí a gente tem uma questão muito, muito importante, né? Que a gente precisa conhecer sobre o sistema nervoso. Então, é sobre também isso que a gente vai tratar hoje, tá? Eu trouxe mais um vídeo, né? Dessa Casa do Saber, e aí ele vai alertar-nos, né? O quanto a neuro está sendo explorada como marketing, né? Que a gente precisa entender. Então, para a gente entender que muitas das coisas que são vendidas hoje não são tão reais como dizem, né? Para a gente ter esse alerta, a gente precisa conhecer. Então, é nesse sentido que esse especialista, né, um PhD em neurociências, vem nos falar, tá bom? Então, prestem atenção. A neurociência, de fato, é um campo de pesquisa absurdamente fascinante.
A gente consegue buscar entender mecanismos muito complexos do cérebro e as conclusões são muito legais. Não é de surpreender que ela tem um apelo bastante grande para a população. Então, quase todas as bancas onde você chega tem 2, 3 revistas sobre neurociência, tem programas na televisão o tempo todo, tem personagem na novela que é neurocientista, ou seja, o público quer saber mais sobre isso. O grande perigo é quando você entra na relação entre neurociência e educação. A neurociência e educação, como campo de pesquisa, tem surgido e ficado muito forte nos últimos 10 anos. Contudo, os desafios são muito maiores do que os achados que a gente tem. Então, quem trabalha com neurociência e educação de maneira séria é muito cuidadoso em fazer a ligação entre as duas coisas. O grande perigo é que o termo neuro, ele é muito fashion, assim, qualquer coisa que você coloca neuro chama a atenção das pessoas. Existem, por exemplo, neurodrinks, para você tomar e ficar mais esperto e tal. Na verdade, você fica só mais pobre porque você está gastando um dinheiro em uma água com açúcar. No fim, é isso. Mas o termo neuro, ele traz esse apelo que faz com que todo mundo, então, coloque neuro alguma coisa. Então, tem agora um marketing gigante onde só se coloca a palavra neuro na frente de qualquer outra terminologia e se acredita que, então, isso é mais verdade ou isso é capaz de desenvolver mais alguém. Então, tem escolas que têm materiais didáticos que são neuromateriais. Isso é uma piada, assim. Então, tem um perigo muito grande, porque o que tem, na maioria das vezes, é um neurocharlatanismo, assim, bastante forte. Saiu um artigo numa revista científica, um artigo bastante fraco, na verdade, que correlacionava o nenê que ouvia Mozart, ele tinha um QI mais alto. E isso, então, criou um mito de se colocar Mozart para as crianças ouvirem e aí elas iam aprender mais. Ômega 3 faz com que as crianças aprendam mais. Então, teve prefeituras na Inglaterra que gastaram uma fortuna comprando ômega 3 para criança. E quando você vai ver, era um artigo que ligava o rato recém-nascido com ômega 3, ou seja, existe muito apelo, mas pouca evidência de que funciona. O que a gente está tentando fazer hoje, quem trabalha nessa área, é justamente buscar a relação entre a neurociência que é feita no laboratório com a neurociência da sala de aula. E até o momento, o desafio é enorme e o abismo é bastante grande. Então, é muito pouco provável que você encontre hoje um material didático, por exemplo, que seja baseado em neurociência. Isso está muito longe de acontecer. Mas quando você vai, por exemplo, para a Secretaria de Educação dos estados e municípios, são vendidos materiais caríssimos que são ditos baseados em neurociência, o que é uma mentira. Meu nome é Diego Barreto e eu vim aqui contar que a partir de agora você pode usar o cupom SNACS. Bom, então, alguns pontos são importantes a gente ressaltar mediante a esse vídeo, né? Primeiro, a questão, né, das descobertas em neurociências que elas não conseguem ser aplicadas em sala de aula, diretamente na escola, porque são os estudos científicos, são estudos exploratórios, né, geralmente realizados com cobaias, mesmo que estas sejam assim ainda, né, o início de uma exploração em humanos, no caso de verificar o que está acontecendo. Então, o que a gente tem é muito diferente, né? Nós temos que pensar na escola como um espaço extremamente vivo, interativo, né, com multiculturas, né, bem heterogêneo em todos os sentidos. Então, é muito difícil aplicar um conhecimento científico em relação, fazer essa relação com a educação. A gente tem algumas coisas, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui durante a aula, mas, assim, a gente está ainda em estudo, não tem nada cientificamente comprovado que as coisas vão funcionar. O que são explorados são os estímulos, então a gente precisa prestar muito mais atenção nessas questões, né? Quando a gente diz que a aplicação, né, do conhecimento das neurociências, ela sempre vai ter limitações e a gente precisa entender isso. Como que a gente entende que tem essas limitações? Conhecendo o funcionamento do sistema nervoso.
como que ele funciona, do que ele é formado, como que ele é formado. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso também, tá? As neurociências podem informar a educação, mas não explicá-la, né? Ou fornecer prescrições, receitas de como fazer, né? Para garantir um resultado, né? Então, assim, são ainda trabalhos que não conseguem ser relacionados assim de uma forma eficaz, tá? Nós temos algumas teorias psicológicas e elas foram baseadas nos mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem, tá? Que vão gerar aí, vão inspirar objetivos e estratégias educacionais, né? A gente tem bastante DS, teórico para ter que fez, né, 20%. algumas teorias da aprendizagem para conhecendo o sistema nervoso. Então, nós temos o Vygotsky, nós temos o Piaget, nós temos o Gardner. Então, nós temos vários pesquisadores que vão trazer as perspectivas da aprendizagem, de como essa aprendizagem acontece, tendo como embasamento o funcionamento do sistema nervoso, tá? Mas não que isso, tudo que acontece dentro de um sistema nervoso consiga ser aplicado dentro de uma sala de aula, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? Muito cuidado. E aí a gente faz a seguinte reflexão, né? O que é o aprender, né? O que significa aprender? Então, o aprender está relacionado a adquirir novos comportamentos. O que são esses comportamentos? São as atitudes, as habilidades, os conhecimentos, as competências para se adaptar às novas situações, para resolver problemas. Então, como que a gente busca a aprendizagem? Quando a gente tem uma situação que nos leva a buscar conhecimento. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, tá? E só vamos aprender porque esse aprendizado vai ser útil para a nossa sobrevivência ou é porque nos vai propiciar, vai proporcionar prazer. É dessa forma que a gente aprende, né? Tudo que for ao contrário, a gente não aprende de fato. A gente escuta, a gente lembra e depois acaba se esquecendo, né? Muitos dos cursos que a gente fez foi nesse sentido, porque foi obrigatório fazer e muitas das vezes nós não aprendemos, nós tivemos as informações, mas essas informações não estão introjetadas numa memória. E se a gente pegar, muitas vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? A gente precisa pegar todo o material, fazer uma leitura, mas aí você tem uma intenção porque você pegou esse material, tem um objetivo, tem um porquê, que é uma questão de sobrevivência, tá? Então, aí, né, vem uma frase muito importante. Toda experiência, seja sensorial, motora, memória, aprendizagem, emoção e comportamento dos seres humanos estão sob a influência do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso ele vai possuir estrutura que vai propiciar, vai permitir o quê? A recepção, a transmissão, a organização e também analisar fatos. E, além de tudo, vai nos fornecer respostas aos estímulos ambientais. Exemplo disso. Eu estou caminhando, o sol está muito quente, a tendência do meu olho é dar uma diminuída, né? Dar uma contraída na musculatura do olho para diminuir essa luminosidade. É um estímulo. Então, o estímulo é a luminosidade. Essa luminosidade está incomodando. O que eu faço?
eu tento diminuir a entrada dessa luminosidade, ou uso um óculos escuro, tá? Então, são estímulos ambientais, né, que são propiciados, e em cima, né, depois desse estímulo vem uma resposta, que geralmente é motora, né? Eu estou lá fazendo café e de repente cai água quente na minha mão. A gente tem uma resposta motora quando isso acontece. Então, são os estímulos de fora do ambiente que vão me causar dor, que vai propiciar uma atitude motora, tá? E como nós estamos fazendo um curso de pós-graduação, eu estou trazendo sempre um teórico para estar, né, embasando a minha fala. Então, um dos teóricos que vai explicar isso é Rubin, 2006, né? E ainda ele vai compreender como que essa estrutura funciona, ajuda a compreensão do que está acontecendo no processo de pensamento da aprendizagem. Então, quando você estuda essa estrutura, você começa a compreender como que esse processo de aprendizagem ocorre de fato, né? Quais são as áreas aí, tá? Quando a gente fala de neurociência, a gente pensa que é uma ciência, é algo que está acontecendo nessas últimas décadas. Não, né? Na verdade, não existia a palavra neurociências, mas desde o pai da medicina, que é Hipócrates, né, já afirmava há cerca de 2.300 anos atrás, que o cérebro, né, ele expressa os sentimentos de tristeza e alegria, né? E também é capaz de modificar o nosso comportamento após uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem aí no decorrer da nossa vivência, né? Então, os processos mentais, como o pensamento, a atenção ou a capacidade de julgamento, são frutos do funcionamento cerebral, né? A gente não julga com o coração, com o sentimento está ligado ao cérebro. Por isso que quando a gente explica lá, né, principalmente no fundamental, quando a gente vai falar, gente, o coração é o órgão da emoção ou é o cérebro? E as crianças dizem é o coração, porque geralmente nós simbolizamos, né, o amor, o carinho pelo coração, né? Na verdade, o coração ele é afetado por uma mudança, né, enviada pelo cérebro, né? Mas quem comanda essas emoções é o cérebro, tá? Então, o sistema nervoso, ele é integrante mais complexo, né? E assim, o sistema nervoso ele é formado por diversos órgãos, é um sistema. No entanto, nós temos o cérebro como um dos principais órgãos do sistema nervoso. E o cérebro é considerado o sistema nervoso central, porque ele está no centro do nosso corpo, né? Está no centro, né, do nosso corpo. E ele vai nos garantir aí a sobrevivência, né? E também a preservação da nossa espécie, tá? Então, desta forma, acaba se justificando a relevância do conhecimento que precisamos ter, principalmente nós, que estamos fazendo um curso de pós, né, no sentido de conhecer a aprendizagem da criança, seja na psicopedagogia, seja na neuropsicopedagogia, de conhecer o funcionamento desse órgão, né? E não só funcionamento, mas conhecer o sistema nervoso no todo, fisiologicamente falando, patologicamente falando, porque existem agentes patológicos, existem mecanismos patológicos que influenciam, né, no aprendizado, e a gente precisa saber como que isso acontece, até para saber como ajudar, né, essa criança, esse adulto, esse jovem, esse idoso que está com essa patologia, né? E aí, desta forma, a gente consegue melhorar a prática pedagógica que temos,
para chegar num resultado melhor aí, para que esse indivíduo tenha um acesso, né, uma diminuição das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Ensinar, quem vai ensinar é o professor, né, o colega, um ensina para o outro. E na aprendizagem é o processo seu de conhecimento, tá? Então, Scribano, né, e depois Grossi, ela afirma, né, em 2014 isso, tá? Markova, em 2000, ela descreve na sua pesquisa que as pessoas pensam, isso é muito importante, isso muitos dos estudiosos dizem, né? E aí eu não trouxe Vygotsky, eu trouxe uma outra pesquisadora que diz assim, ó, a forma de pensamento ele é distinto de um para o outro, né? Eu não penso da mesma forma que você pensa e eu não vou aprender da mesma forma que você aprende. Então isso precisa ser respeitado, né? Quando a gente padroniza a forma de fazer, a gente precisa levar isso em consideração, né? Porque às vezes você vai levar um tempo muito menor para aprender o significado ou o conceito de algo, enquanto eu vou ter que estudar, vou ter que me apropriar de outras formas para fazer isso. Então, a forma de pensar e a forma de aprender é muito individualizado, né? Cada um aprende e pensa de uma forma, tá? Isso é importante a gente entender e colocar isso de verdade durante o nosso trabalho, seja nos atendimentos como psicopedagogos, seja como professores que ainda exercemos, tá? Essa autora, ela diz que tem 6 padrões diferentes de aprendizagem. E elas se baseiam em 2 formas, 2 níveis. O nível de consciência e de linguagem simbólica. Cada nível tem 3 parâmetros. Nos níveis de consciência, a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Na simbólica, são os símbolos, né? Então, de forma auditiva, visual e sinestésica. Eu já vou explicar essa questão da sinestésica para vocês, porque eu não sei se vocês lembram. Então, essas linguagens que agem de forma simbólica, que a mente usa para receber, organizar e processar informações. Então, assim, como que eu processo as informações? Eu estou ouvindo uma música. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu estou processando imagens, estou processando lembranças, estou ouvindo a letra, estou tentando compreender a letra. Então, olha os pensamentos e a questão da aprendizagem acontecendo, tá? E em cada estado de consciência que eu estou abordando aqui, tem uma forma, né? Usa-se uma dessas 3 linguagens simbólicas para processar essas informações, né? Não que ela vai usar uma única, mas ela vai usar, tá bom? E aí eu venho trazendo um pouquinho de sinestesia. O que é sinestésico? Sinestésico diz a atividade motora, aos movimentos motores, né? Aos movimentos corporais, desculpa, né? Ou musculares, né? Então, de repente, para eu ler, eu tenho que ler, depois voltar o olho para uma determinada direção. Isso quer dizer que eu estou introjetando, estou tentando guardar aquela leitura, estou tentando fazer. Então, tem expressões sinestésicas musculares e também os movimentos corporais, tá? Então, isso está relacionado ao movimento ou ao toque, tá? Então, isso que é sinestésico. Aí eu trouxe aí um quadro, né, só para vocês terem uma noção, qual é o seu estilo de aprendizagem?
Como que você aprende? O que distrai sua atenção? Como que você processa as informações? Como você interage com o ambiente? Quais são os seus estilos de organização? Então, aí tem as 3 formas aí de apresentação: visual, auditivo, sinestésico. É aí mais para uma informação além daquilo que a gente vai tratar na aula de hoje. E aí eu trouxe essa citação, porque é por meio dessa citação que nós vamos fazer uma exploração e retomar algumas coisas que nós estudamos lá no ano passado, no primeiro módulo que eu trabalhei com vocês sobre a neuropsicopedagogia, a introdução à neuropsicopedagogia. Então, eu vou ler esse parágrafo, essa citação toda, e a gente vai perceber que a gente vai estudar um pouquinho de cada uma dessas palavras-chave, vamos colocar assim, tá? Então, as funções intelectuais, como a memória, a linguagem, a atenção, emoções, assim como o ensinar e aprender, são produzidas pela atividade dos neurônios no nosso encéfalo. Aqui a gente já tem duas palavrinhas, né? Bem importante, tá? Que é a parte de neurônios e também encéfalo. Não sei se vocês recordam, né, o que são neurônios e o que é encéfalo. Então, aqui ele diz assim, ó, o encéfalo é o órgão da aprendizagem. Mas quem é esse encéfalo? Né, a gente já vai estudar. O encéfalo humano é composto por aproximadamente 86 bilhões. Inclusive, tem algumas falas, alguns textos, alguns artigos que trazem até numa estimativa de 100 bilhões de neurônios, tá? As células nervosas, o que são células nervosas? Que interagem entre si e com as células, outras células, formam redes neurais, redes de comunicação, para que possamos aprender o que é significativo e relevante para a nossa vida. Aqui, ó, tem uma deixa importantíssima. Então, quando que a gente aprende de fato? Quando isso for significativo, né? E for relevante para a nossa vida. É o mesmo que eu disse anteriormente. Quando é uma questão de sobrevivência ou está nos propiciando prazer, tá? Então, aqui ela já começa a dizer um pouquinho sobre os neurônios, né? Os neurônios são células altamente excitáveis, quer dizer, eles se excitam, eles se comunicam, eles são excitados, eles são estimulados com muita facilidade, né? E que se comunicam entre si. E também com outras células por meio de uma linguagem eletroquímica. O que significa essa linguagem eletroquímica? Então, é sobre isso que veremos em seguida, tá? Então, quando a gente retoma lá o primeiro módulo que eu trabalhei com vocês, sobre a neuropsicopedagogia, que eu falei, olha, gente, eu não lembro, eu não sei se vocês estudaram sobre o sistema nervoso, se vocês têm lembrança sobre isso. E a gente fez uma retomada importante. E eu disse para vocês, ó, algumas coisas vocês precisam lembrar, né? E aí a gente vai retomar algumas coisas. Por quê? O restante da neurociência só vai ter sentido a partir do momento que eu souber o que significa, o que é. Então, vai requerer mais estudo se eu não tenho esse estudo, se eu não conheço? Sim, vai requerer que vocês estudem, vai requerer que vocês pesquisem, tá bom? Quais assuntos vamos tratar aqui, né? Encéfalo, neurônios, linguagem eletroquímica, sinapse e sistema nervoso central. São os principais tópicos aqui, tá? Vamos lá.
iniciando sobre o sistema nervoso central. Então, no módulo anterior que eu trabalhei com vocês, eu mostrei sobre o sistema nervoso central, eu trouxe vários cortes, né, do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Esse sistema que está aqui protegido pela caixa craniana, pelas meninges, que são 3, que a gente já estudou. Inclusive, eu até compartilhei o vídeo com vocês por e-mail da aula anterior, né, da aula lá sobre introdução à neuro, porque eu achei importante retomar algumas coisas, né? Então, eu mandei o vídeo, né, o link para o vídeo, tá? Para que vocês retomem algumas coisas, para que vocês tenham materiais aí, não só por conta da atividade avaliativa, não só por isso, mas para que vocês tenham conhecimento, porque a partir de eu ter esse conhecimento, eu consigo fazer as minhas intervenções, eu consigo me apropriar desse conhecimento, porque é uma questão de sobrevivência de vocês, não é? Então, vamos lá. O sistema nervoso central, ele é responsável, então, por receber e processar informações. Ele é constituído pelo encéfalo e medula espinal, é espinal mesmo, não é espinhal, tá? É espinal, que são protegidos pelo crânio e a coluna vertebral, respectivamente. Então, o encéfalo, ele é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Isso aqui é o encéfalo. E essa parte aqui já é a medula espinal, que daqui que vai sair, né, os pares dos nervos, tá? Então, aqui eu tenho vários cortes, né, de como ela está organizada dentro do nosso corpo, né? Aqui um corte transversal aqui, mostrando como que o nosso sistema nervoso central é composto. Então, todas essas partes aqui já se encontram lá na primeira aula. Aqui eu trouxe, né, uma parte aqui do sistema nervoso central, a parte frontal, ó. A fonte aqui tá em vermelhinho, né, que é a parte aqui da fonte. Então, e o sistema nervoso, assim como tudo no nosso corpo, ele é formado por células. Né? Nossa pele é formada por células, nós somos formados por células. E cada arranjo de célula que vai formar um tipo específico de tecido tem uma função. A célula nervosa tem a função que eu já disse a vocês agora há pouco, tá bom? Aqui a gente vê a divisão, né, do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo, também chamado de telencéfalo, né, em lóbulos, que seria o cérebro. Então, quem que é o telencéfalo? É o cérebro, tá? A gente vai ver na parte da frente aqui, é chamada de frontal, essa parte rosa. Nós temos a temporal aqui das têmporas acima do ouvido, occipital, a vermelhinha aqui, né? E a parietal, esse azul clarinho. Dentro da neurociências, nós temos uma quinta divisão chamado lobo insular, que está mais internamente, né? Próximo ao quarto ventrículo, tá? Então, ela vai possuir 5 lóbulos no total. Então, qual a responsabilidade do lobo frontal? Aqui, né, que se toma consciência de decisão, tomada de decisão, de julgamento, de memória recente, né, crítica e raciocínio. O lobo parietal aqui no azul é as sensações, são a interpretação de sensação, de dor, de frio, né, e etc. Tá? A localização do corpo e também o meio ambiente, tá? O occipital vai tomar conta, né, vai fazer as interpretações da visão, tá? O temporal da audição.
E o insular está relacionado aos processos emocionais, a questão da emoção, né? Nós vimos isso na aula anterior também, né? Que nós temos várias partes aí que controlam a nossa emoção, né? E aí, eu trouxe o Machado aqui, que ele trabalha, ele escreve, né, sobre a anatomia do sistema nervoso central. Então, além desta divisão anatômica, como a gente percebeu que existe, nós temos também várias. Quando a gente observa o cérebro, a gente vai ver que a superfície dele não é lisa, ele apresenta várias depressões, que são chamados sulcos. Esses sulcos, eles aumentam muito, né, a superfície do sistema nervoso, né, em grande aumento, tá, do cérebro, com isso, né. E aí a gente tem os giros, então, né, a área do tronco, a área do membro superior, então tem os giros aqui, pós e antes aqui, anterior, né, posterior e anterior ao sulco central, tá, que são chamados giros, tá. Aí nós temos também o sulco lateral, que tem a área auditiva. Tá? Então, a existência dos sulcos permite considerável aumento da superfície sem grande aumento do volume cerebral. É assim como o nosso intestino, né? Ele tem as vilosidades por conta disso, tá? Sabe-se que cerca de 2/3 da área, né? Desses 2/3 da área aqui é ocupada, né? Pelo córtex cerebral e estão escondidos nesses sulcos, tá? Então, são alguns dados que ele traz. E a gente chegou na célula nervosa. Eu lembro que a gente estudou isso, né? E aí a gente precisa entender isso, né? O que é uma célula nervosa? Como eu disse a vocês, nós, seres vivos, somos formados por células, né? Pegando o ser humano, nós temos diferentes tipos de células. Nós temos células específicas do coração, células que estão e vão formar o sistema digestório, outras que vão formar o sistema circulatório. Elas se diferenciam pela sua característica, pela sua forma, pela sua funcionalidade, né? A célula do sistema nervoso, né, a mais abundante, que a gente vai ter em maior número, são chamadas neurônios. Então, isso aqui é um esquema de um neurônio, né? A gente vai ter uma célula estrelada. Aqui a gente vai ter o corpo celular. Essas ramificações que saem do corpo celular são chamadas de dendritos, né? E aí a gente vai ter outra ramificação do corpo celular chamada axônio. Então, vocês estão vendo essas setinhas vermelhas aqui, que é a direção da passagem dos impulsos nervosos, né? Então, impulsos são os estímulos que chegam para que esses estímulos sejam decodificados, armazenados e outros tenham uma reação muscular. Então, volta esse estímulo, essa sensação em ato motor. Então, quais são as partes do neurônio? Corpo celular, dendritos, axônios e terminais do axônio. Então, assim, como eu estava dizendo, né, o neurônio, então, tem essas 3 partes, tá? Principais. E aí a gente vai ter também a bainha de mielina, que é um tecido adiposo, né, tecido gorduroso, que faz com que os estímulos tenham movimentos saltatórios. Por quê? Entre uma bainha de mielina e outro, a gente tem uma saliência, a gente tem aqui uma degeneração dessa bainha que vai formar os nódulos de Ranvier. Então, esses nódulos permitem que os impulsos transmitam de forma saltatória. Então, vai chegar aqui, vai passar,
né, esses impulsos, vai saltar e vai ser caminhado para outro neurônio, tá? Então, assim, essas células nervosas vão se comunicar com outros neurônios. Com um neurônio só? Não, com vários neurônios, tá? E aí a gente vai ter um processo chamado aqui, que a gente chamou lá de linguagem química. O que é essa linguagem química ou eletroquímica? Eletroquímica porque são impulsos nervosos elétricos. Química porque a gente vai ter substâncias químicas que vão transmitir esses impulsos, que são chamados de neurotransmissores. Mas calma, a gente já vai estudar, tá bom? Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para a gente entender, tá? Então presta atenção que ele tá bem facilzinho. Deixa eu ver se vai rodar. Sistema nervoso humano, neurônio. Nos humanos, o sistema nervoso é uma rodovia biológica de informações. Responsável por controlar os processos biológicos e movimentos do corpo. A unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Existem 3 tipos de neurônios, chamados neurônios multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Vamos estudar a estrutura de um neurônio multipolar em detalhes. Cada neurônio possui um corpo celular, dendritos, e um axônio. O corpo celular é a parte alargada do neurônio com uma membrana celular. O núcleo está no seu centro. O citoplasma, contendo as organelas celulares, se alonga para fora do corpo celular, criando fibras de citoplasma longas e finas. O prolongamento mais longo é chamado axônio. E as fibras mais curtas são chamadas dendritos. O axônio pode ser coberto por uma bainha branca isolante, chamada bainha de mielina, formada por células de Schwann. A bainha de mielina não é contínua, mas é dividida em seções em intervalos regulares pelos nódulos de Ranvier. O axônio termina se ramificando em filamentos muito finos, chamados terminais dos axônios. A extremidade distal dos terminais dos axônios se expande em estruturas em forma de bulbo, que armazenam substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Entre a ponta de cada fibra dos terminais dos axônios e os dendritos de outro neurônio, encontramos pequenos espaços chamados fendas sinápticas, que auxiliam na transmissão de mensagens de um neurônio para outro. Bom, então aqui foi uma pequena ilustração, né, dos neurônios, tá? Além dos neurônios, nós temos outra célula nervosa muito importante no sistema nervoso, tá? São chamadas células da glia. Essas células, elas têm importante função de dar suporte, né, defesa e auxílio na transmissão dos impulsos nervosos, né, e produção de líquor. A gente já viu isso também na aula anterior, né, a produção de líquor, né? Líquor é um líquido que vai proteger o nosso sistema nervoso, além de levar nutrição, defesa e outras características, né? Mas ele vai ajudar na proteção mesmo contra impactos, tá? Então,
né? Pega a aula anterior, os slides da aula anterior, né? E dá uma revisada. Então, nós temos dois principais, só esses não, mas temos dois principais tipos de células nervosas. Neurônios, que acabamos de estudar, e nós temos as células da glia. As células da glia, ela tem esses nomes aqui diferentes, né? Elas são estreladas também, mas não tem a função do neurônio, ela vai ajudar, né? Vai dar suporte a ele. Tem a micróglias, oligondrócitos e astrócitos, são os três principais tipos de células da glia, tá? Então, ele vai compor aqui o sistema nervoso, tá bom? Isso é importante vocês saberem, tá? Aí eu trouxe um mapa mental aí, né, para aqueles que não lembram e tudo mais, né, para dar uma revisada aí no sistema nervoso, principalmente em relação às células da glia, tá? Dando continuidade aos neurônios, lembra que lá no videozinho a gente vai ver os terminais do axônio se relacionando, passando as informações para os dendritos do outro axônio. Ele vai fazer somente essa ligação? Não, na verdade ele vai fazer diversas ligações com diversos neurônios, por isso que a gente chama de rede de comunicação, como a rede elétrica da nossa casa. Então, existe uma rede de comunicação que passa o impulso elétrico. No nosso, seriam os estímulos nervosos. Então, o estímulo nervoso nada mais é que uma corrente elétrica, tá? Que é transmitida, né, pelos neurônios. Então, os neurônios é que vão transmitir. As células da glia vão dar esse suporte, vão ajudar na transmissão, vão defender, vão produzir líquor e outras mais. Quando acontece essa troca de informações, é o que a gente chama de linguagem eletroquímica. Por quê? Na verdade, o terminal do axônio não encosta de fato nos dendritos, nos terminais dos dendritos aqui, ó. Eles se comunicam através desses estímulos nervosos e por substâncias bioquímicas, chamadas de neurotransmissores, tá? Esse processo de comunicação se chama sinapse. Isso aqui é uma fenda sináptica, tá? Fenda sináptica. Então, a sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra para que ocorra uma resposta a um determinado sinal. Quer dizer, eu só vou responder a um sinal se estiver transmitindo essas informações. E aquilo que eu já afirmei, né, que ele faz sinapse com diversos neurônios, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, ela tá bem nítida, né? O que representa? Então, aqui eu tenho a fenda sináptica, eu tenho diversos neurotransmissores dentro desses terminais, dentro dessas fendas, e cada neurotransmissor tem uma função dentro do meu corpo. Então, os neurotransmissores aqui são representados pelas pirâmides aqui vermelhinhas, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha com alguns neurotransmissores. Quais são os principais? São só esses? Não. Tenho que saber isso. Com o tempo, você vai acabar se familiarizando com algumas terminologias. Mas é importante a gente ter, né, de fácil acesso para a gente consultar. Então, é importante vocês terem isso, né, um material aí para consulta quando vocês precisarem. Então, quando que é produzido a dopamina? Né? Quando eu vou expressar gratidão para alguém, né? Eu vou recordar momentos, aí eu vou começar a produzir dopamina. Essa dopamina, ela vai reduzir a ansiedade, né? Melhora o ânimo, né? Gera energia e motivação. Então, a dopamina é que vai gerar essa emoção dentro do nosso organismo, tá?
A serotonina. Quando que eu vou produzir serotonina? Quando eu como alimentos ricos em triptofano. Carne, peixe, ovos e leite, chocolate preto e o abacaxi. Quando a gente come esses alimentos, a gente produz serotonina. Ele vai regular o humor, melhora o ritmo cardíaco e facilita as tomadas de decisões. A melatonina é a partir do momento que eu tomo sol, né? Ao longo do dia e dormir em ambiente completamente escuro. Então, quando eu durmo num ambiente completamente escuro, eu produzo melatonina, tá? Que é o neurotransmissor. E o que ela faz? Melhora a qualidade do sono e atua também na regeneração celular, tá? A noradrenalina, ela é acionada, ela é produzida, né, com maior eficácia aí quando recebe mensagens e quando a gente faz atividades físicas, né, e que vai exercer aí que exercitam aí, né, o sistema cardiovascular. Então, o que ela vai, no que ela vai, qual o efeito dela no nosso corpo? Também vai reduzir o estresse, mantém o corpo em alerta e facilita os processos cognitivos. E assim por diante, gente. Aí tem os demais, né? E aí vocês consultando, vocês vão estar vendo, tá? Tá uma tabelinha muito fácil, né? E para vocês terem. Então, essas conexões entre as células nervosas que compõem as diversas redes neurais vão se tornando mais bem estabelecidas e mais complexas à medida que o aprendiz aí, né, o indivíduo, o sujeito, interage com o meio ambiente interno e externo. Então, sabe aquela fala, né, que a gente tem muito e que a gente lê em muitos artigos também? Quando a criança é pouco estimulada durante a infância, ela pode apresentar dificuldade de aprendizagem. Sim, é verdadeiro. Os estímulos são de extrema importância, por isso que quando a gente tem uma criança com deficiência, a importância dos estímulos motores, a importância dos estímulos sonoros, né? São estímulos que propiciam um aumento nas conexões, né? E isso ajuda também na questão da aprendizagem. Então, quanto mais estímulos eu tiver, quanto mais informações essa pessoa tiver, né, mais estimulada ela fica, tá? Essas crianças, para alcançar os objetivos de desenvolvimento e competência, precisarão de estímulos bem direcionados, né, e de estratégias alternativas de aprendizagem para poderem ter chance de desenvolver habilidades ainda não desenvolvidas. O projeto de recuperação e reforço, né? O projeto de recuperação e reforço é para ter esses estímulos, né? Porém, nem sempre eles atingem os resultados. Quem diz isso? A Leonor Guerra, tá? Então, como que as neurociências elas podem contribuir para melhorar o processo de ensino-aprendizagem? O conhecimento sobre o funcionamento do encéfalo pode contribuir para beneficiar o processo de ensino-aprendizagem? As neurociências elas descrevem a estrutura do funcionamento do sistema nervoso, como a gente já viu. Enquanto a educação cria condições que promovem o desenvolvimento de competências. Então, os professores que atuam como agentes nas mudanças cerebrais é que levam à aprendizagem, mas quando eu tenho esses estímulos. Então, as estratégias pedagógicas utilizadas por professores durante o processo de ensinar e aprender, né, eu vou levar a ensinar para a criança aprender e vice-versa, porque existe uma relação dialógica aí, são estímulos que produzem o quê? Uma reorganização do sistema nervoso. Lembra que eu falei agora há pouco? A gente aprende e com o aprendizado a gente tem mudanças de comportamento. Então, é uma reorganização dentro do nosso sistema nervoso
promovendo assim o desenvolvimento, resultando, que a gente falou, em mudanças comportamentais, como a guerra afirma. Bom, aqui seria a memória de curto prazo. O que é uma memória de curto prazo? É uma memória que a gente ouve, a gente leu, mas de repente a gente não introjeta. Ela se esvai, né? É por isso que a gente às vezes tem essa sensação aí que o indivíduo não consegue aprender, né? Então, assim, no caso dos nossos alunos, eles só têm esse prazer no aprender quando ele está envolvido nesse processo. Por isso, das metodologias ativas que tanto são defendidas, né? Seus comportamentos dependem do cérebro. A aquisição de novos comportamentos também resulta de processos que ocorrem no cérebro do aprendiz. E, portanto, o cérebro é o órgão da aprendizagem, tá? Então, é o órgão da aprendizagem. As estratégias pedagógicas utilizadas por educadores durante o processo de ensino-aprendizagem são estímulos que produzem a reorganização do sistema nervoso, tá? Então, o que é a aprendizagem? Ela só ocorre por meio da interação. Então, assim, isso de forma contínua, não é de forma esporádica. Então, e essa aprendizagem ocorre de educadores, de pais, de professores, que atuam como agentes dessas mudanças, né? Que estão em contato. Outro assunto bem extenso, né, e muito grandioso é a plasticidade neural, né? Se a gente for falar de plasticidade neural, a gente fica aqui várias aulas falando sobre os estudos de plasticidade neural. Então, eu vou, assim, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, o que é a plasticidade? Plasticidade é o aumento, né? Aumento de capacidade. Então, existe uma plasticidade do cérebro em desenvolver novas conexões. Como que a gente faz isso? Por meio dos estímulos. Então, essa plasticidade, ela aumenta a partir do momento que eu tenho os estímulos. E quem é estimulado? Os neurônios, tá bom? Quem são, né, no caso? A gente já estudou no módulo anterior. Nós temos 2 hemisférios, o direito, que é relacionado mais à área de exatas, a questão acadêmica, cognitiva, e nós temos o hemisfério esquerdo, que está relacionado mais à parte aí, de ritmo, imagem, cores e música, tá? Mais a parte né, da criatividade. Neuroróbica. O que é neuroróbica? Neuroróbica é a ativação do sistema nervoso, a ativação do cérebro, né? Então, para que ela serve, essa ginástica neural, né? Para ativar o cérebro, para soluções inovadoras, para a prática dos estudos de neurociências, na quebra da rotina, estimula a produção de neurolinfas, estabelece novas redes neurais, né? Estabelece a força e flexibilidade mental, tá? Que eu acabei de fazer com vocês, quando eu comentei, né, com vocês sobre a dinâmica lá da carruagem. É um exercício para despertar mesmo. Aí tem esses jogos aqui, que tem jogos de memória, né, para ajudar a memória, para estimular a memória, tá? Tá aí para que vocês acessem e façam, né? É importantíssimo que durante a educação infantil existe exposição a estímulos sensoriais, motores, emocionais e sociais variados. Então, isso também ajuda e contribui na manutenção das sinapses, né? E também que estimula aí outras, né? Facilitando e estimulando a plasticidade neural, tá? A atenção é importante, né? Função mental para a aprendizagem. Então,
Por isso que é a importância do foco, né? Trabalhar com foco com os alunos, né? Pois nos permite selecionar em determinado momento o estímulo mais relevante e significativo entre vários, tá? E aí a gente vai ter os esquemas mentais por meio da memória. Então, a memória é a porta de entrada para o nosso aprendizado, tá? Então, o que é memória? É a faculdade, é a capacidade de representar o que é vivido, sentido aprendido no passado, né? É um processo de reter informações no qual nossas experiências são arquivadas e recuperadas. Lembra do vídeo? Então, ela ouvia essa canção quando ela era criança, o pai, né, sumiu, desapareceu, ele veio a falecer. Então, a música ficou na memória, né? Embora a família, dentro aí da animação, né, tenha uma aversão às músicas e tudo que era, né, musical, né, seja instrumento musical, tudo que era nesse sentido, a memória permaneceu, tá? O que a gente memoriza? As experiências, né, que passam por um filtro de atenção. Então, a gente só vai memorizar aquilo que nos teve atenção, né? E isso é imprescindível para a nossa aprendizagem, tá? E a gente vem trazendo um pouquinho das estratégias aí, tá? Então, quais são as dicas principais, né? Estimular os sentidos, né? Todos os sentidos, né? Todos os sentidos, né? Os 5 sentidos aí do nosso corpo. Então, isso ajuda a ativar, né? Quando a gente, para criança pequena, por exemplo, quando a gente vai ouvir os sons, que é estímulo auditivo, tá? Eu vou passar um pouquinho só para vocês verem. Descobrindo os sons, né? Aí você coloca a criança para ouvir e ele tem que decifrar qual som é esse, tá? E assim por diante. Tem outros, que começa com o mais comum e vai chegar num som assim, não tão conhecido, tá? Aí também tem, né, o segundo, que é o recontar, rever, repassar, né? Então, ver, escutar, né? O recontar faz esse processo. O rever também, o repassar também. Um exemplo disso é a leitura de imagens, jogo de cartas, né? Então, nós temos aí diversas ações que são possibilitadas com o recontar, o rever e o repassar. O ver, o escutar, o falar, o escrever, o contar, o experimentar, o vivenciar e assim por diante, tá? Outra dica é despertar a curiosidade, né? Que é a contextualização dos conteúdos. Isso é, assim, é muito, muito, muito importante, né? Seja na matemática, seja na parte das linguagens, seja na área de ciências da natureza, né? Quando você possibilita uma investigação, né? Fazer uma investigação, aguça a curiosidade, né? Porque você vai trazendo, né, aquele assunto, aquele tema, né, que é objeto de estudo para a realidade próxima dos alunos. É aí que você faz a contextualização, tá? O dormir bem, né, a gente tem as fases do sono aqui, né, que estão expostas, né, a importância desse sono, a importância de respeitar esse momento, a importância de orientar os nossos estudantes, jovens, né, o respeito que eles têm que ter pelo sono, né, de acordo com o nosso ciclo biológico, né, o sono noturno, né, porque é o mais revigorante, tá? Motivação, né, também é uma dica aí para neurociências em sala de aula, né, os desafios, né, as situações problema, né, nos quais os estudantes percebam, né, que superam essas dificuldades. Então, cria-se uma motivação,
tá? Alternância de atividades, né? Aí a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Da produção de texto, da questão de vídeos, da exposição longa. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente chama de senso mesmo, né? Então, quando a gente tem uma aula longa, né? Sem um intervalo de tempo, isso se torna cansativo, né? Não tem muito interesse, porque nós temos um tempo para focar. Depois disso, a gente acaba se dispersando, principalmente as crianças, tá? As emoções, né? Elas são extremamente valiosas para despertar a aprendizagem, e isso a gente tem encontrado muitos materiais, principalmente em relação às emoções, às habilidades socioemocionais, né? Então, a ansiedade provoca impacto negativo, o sucesso tem impacto positivo e assim por diante, tá? O ambiente, né? A empatia, o ambiente de segurança, o conforto, o apoio, a afinidade entre pares nas turmas são importantíssimas para o processo de aprendizagem. Isso é evidente, né? Até para nós adultos. A participação, né? A participação do professor, do docente no papel ativo do processo de aprendizagem da criança, né? Tornar, né, a criança, né, o sujeito, figura central durante a aula, ele ser o centro das atenções, né? Não o professor, mas quem está sendo ali orientado naquele momento, tá? Então, assim, não existe uma receita, né, que seja infalível para aprender, né? Mas estratégias pedagógicas fundamentadas pelos conhecimentos neurocientíficos da aprendizagem, eles podem e eles auxiliam, né, os professores a tomar esse processo, a tornar, né, esse processo de aprendizagem mais eficiente. A Leonor Bezerra Guerra que nos fala isso, tá? Aí tem um pouquinho sobre as aprendizagens, situações, problemas que eu trago aqui, tá? E o trabalho, né? Eu encaminhei para vocês no e-mail como deve ser realizado o trabalho de vocês, né? É uma resenha crítica, e eu explico aqui o que é uma resenha crítica, né? Não é um resumo propriamente do texto, pronto e acabou. Não, eu tenho que me colocar nesse texto, eu tenho que trazer as minhas impressões, eu tenho que ter minha visão crítica em relação àquele assunto. Então, exige uma leitura, exige um estudo para fazê-lo. Na atividade, eu expliquei até como deve ser realizado. Então, tem lá, né, no Word, toda a explicação, margem, tamanho, tudo certinho. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, vocês já sabem meu contato, tá? Ou mandam um e-mail pela FATES e elas encaminham para mim sem problema algum. Tá bom, gente? Então é isso, né? Espero que essa gravação as ajudem na retomada dos estudos, na elaboração do trabalho, para a vida, para a formação de vocês, tá? Um beijo em todas, no coração de todas vocês. Até mais, até breve.